Sou Ana, fotógrafa de casamentos de São Paulo, tenho 29 anos. A ironia de registrar centenas de noivas ao lado de seus pais orgulhosos nunca me escapou, especialmente depois da minha própria cerimônia no jardim de casa, no ano passado. Meus pais chamaram o evento de algo trivial para alguém na minha posição, e preferiram não ir. Em vez disso, foram passar as férias em Natal com minha irmã. Quando finalmente me ligaram, uma semana depois, foi porque precisavam de alguma coisa. As palavras deles me ensinaram uma lição valiosa sobre limites familiares e amor próprio. Antes de contar minha história, me diga de onde você está assistindo e se inscreva se você valoriza a atitude de se defender. Crescendo em uma família de classe média alta em Perdizes, São Paulo, a casa da minha infância parecia perfeita por fora. A mansão de 2 andares com o gramado impecável e a cerca branca parecia saída de uma revista. Mas dentro daquelas paredes, existia uma hierarquia rígida que moldou toda a minha criação. No topo estavam meus pais, Pedro e Sofia Guimarães, um advogado de sucesso e uma diretora de hospital, que valorizavam o status acima de tudo. Logo abaixo deles, vinha minha irmã mais velha, Juliana, 6 anos mais velha que eu, e a filha de ouro que não fazia nada de errado. E então havia eu, o resto. A decepção. Aquela que nunca era boa o suficiente. Desde as minhas primeiras memórias, entendi meu lugar na família. Quando a Juliana trazia um boletim com nota 10 em todas as matérias, ele era exibido com orgulho na geladeira por semanas. Quando eu fazia o mesmo, minha mãe apenas balançava a cabeça e dizia: "É o mínimo que se espera, não é nada demais." Quando a Juliana foi aceita na faculdade de medicina, meus pais deram uma festa elaborada com todos os amigos e colegas. Quando me formei em Belas Artes com honras, eles faltaram à cerimônia porque coincidia com um evento no clube. "Fotografia é só um hobby, Ana", meu pai dizia de forma desdenhosa sempre que eu tentava mostrar meu trabalho. "Não é uma carreira de verdade. Você precisa pensar em algo prático." A Juliana seguiu exatamente o caminho que meus pais tinham planejado para ela. Pré-medicina na graduação, faculdade de medicina em uma universidade renomada e depois uma residência de prestígio. Agora, com 35 anos, ela é uma cirurgiã bem-sucedida, casada com outro médico e com 2 filhos perfeitos. Eles moram a 3 quarteirões da casa dos meus pais e jantam com eles todos os domingos. A dinastia perfeita que meus pais sempre quiseram. Minha paixão pela fotografia surgiu durante o ensino médio. Ainda me lembro do momento em que tudo fez sentido para mim. A professora Maria, minha professora de artes, me emprestou uma câmera Nikon antiga para um trabalho. A primeira vez que olhei por aquele visor, algo se acendeu dentro de mim. Eu conseguia capturar momentos, emoções e histórias em um único clique. Passava horas na sala de revelação da escola, fascinada, enquanto as imagens surgiam como mágica nas bandejas. Quando anunciei que queria estudar fotografia na faculdade, meus pais fizeram a primeira grande intervenção comigo. "Não vamos pagar para você desperdiçar 4 anos aprendendo a tirar fotos", declarou meu pai na mesa de jantar. Minha mãe interveve: "Pedro, talvez ela possa fazer administração e cursar fotografia como matéria complementar. Pelo menos ela teria um plano B." Eles falavam de mim como se eu não estivesse bem ali, sentada com eles. No fim, chegamos a um acordo. Eu iria para a Universidade Estadual com uma bolsa parcial, fazendo dupla graduação em Administração e Belas Artes. Eles pagariam o restante da mensalidade somente se eu mantivesse uma nota superior a 7,5. Eu me dediquei mais do que nunca, conciliando as 2 graduações e aos fins de semana fazendo bicos como fotógrafa de casamentos para montar meu portfólio. Minha colega de quarto, a Olívia, frequentemente me encontrava editando fotos às 3 da manhã, depois de terminar os trabalhos de administração. "Sabe, a maioria das pessoas escolhe uma coisa só para se destacar", ela me disse uma vez. "Você está se matando para agradar a todos." Ela estava certa, mas eu ainda tinha esperança de conquistar a aprovação dos meus pais. Essa esperança desapareceu quando, no meu 3º ano de faculdade, ganhei um prêmio de fotografia regional de prestígio. Um jornal local publicou uma reportagem sobre mim e meu trabalho. Eu, toda animada, enviei o recorte aos meus pais, pensando que finalmente eles veriam meu talento. Minha mãe me ligou naquela noite.
Vi sua matéria, ela disse. Foi legal, mas você viu que a Juliana acabou de publicar uma pesquisa na revista Jornal de Medicina do Brasil? Nós te enviamos o link na semana passada. Eu tinha visto. Inclusive, tinha enviado um buquê de flores de parabéns para a Juliana, mas ninguém tinha falado nada do meu prêmio para ela, nem sequer me enviado uma mensagem de texto dizendo parabéns. Depois da faculdade, trabalhei em uma empresa de marketing para agradar meus pais enquanto construía meu negócio de fotografia por fora. Por 3 anos, economizei cada centavo. Morei em um apartamento pequeno com mais 2 pessoas e trabalhei 7 dias por semana. Quando finalmente tive clientes e economias suficientes para sair do meu emprego e me dedicar integralmente à fotografia, meu pai chamou a decisão de suicídio de carreira. Você está jogando fora um salário estável para correr atrás de um sonho impossível, ele disse. Não venha chorar para nós quando fracassar. Mas eu não fracassei. Nos 7 anos seguintes, construí um negócio de sucesso com fotografia de casamentos e ensaios. Me especializei em capturar momentos autênticos e emocionantes, em vez de fotos posadas e forçadas. Minha agenda ficou lotada com 1 ano de antecedência e acabei contratando 2 fotógrafos assistentes para ajudar com a demanda. Comprei meu próprio apartamento pequeno, criei um site de portfólio lindo e até ganhei vários prêmios internacionais de fotografia. Meus pais nunca reconheceram nada disso. Em reuniões de família, minha mãe orgulhosamente atualizava a todos sobre a última conquista da Juliana, mas me apresentava simplesmente como a filha mais nova, sem mencionar minha profissão. Uma vez, ouvi ela dizer a uma amiga que eu ainda estava tentando me encontrar na vida, como se eu fosse uma garota de 20 anos sem rumo, em vez de uma empresária de sucesso. Foi durante um dos meus trabalhos de casamento que conheci o Matheus. Ele era o padrinho do noivo e eu o vi fazendo o noivo nervoso rir e relaxar antes da cerimônia. Durante a recepção, ele ajudou um convidado mais velho com dificuldades para caminhar e depois distraiu as crianças quando ficaram agitadas. Me peguei tirando fotos extras dele ao longo do dia, atraída por sua gentileza e calor naturais. Quando ele se aproximou de mim enquanto eu arrumava meu equipamento, me senti incomumente nervosa. Então, você é a que vê tudo? Ele disse com um sorriso. É meu trabalho, eu respondi. Notar os momentos que os outros podem perder. Bem, eu também notei você, ele disse, me entregando o número de telefone dele, caso você queira ficar do outro lado da câmera algum dia. O Matheus era professor do ensino fundamental e amava a profissão com a mesma paixão que eu tinha pela fotografia. No nosso primeiro encontro, ele falou de seus alunos do 4º ano com tanto entusiasmo e respeito que eu soube que ele era especial. Ele via potencial em todos e acreditava em nutrir talentos individuais, em vez de forçar as crianças a seguir caminhos pré-determinados. O contraste com meus pais não poderia ser mais nítido. Quando finalmente apresentei o Matheus aos meus pais, 6 meses depois de começarmos a namorar, meu pai mal apertou a mão dele e minha mãe fez vários comentários sobre como os professores eram mal remunerados. No caminho de volta para casa, o Matheus me perguntou por que eles pareciam decepcionados com ele antes mesmo de conhecê-lo. Não é com você, expliquei. Eles reagiriam assim com qualquer pessoa que não fosse médica, advogada ou CEO. A perda é deles, ele disse, de forma simples. Porque eles estão perdendo a chance de conhecer uma filha incrível. Foi nesse momento que eu soube que queria construir uma vida como o Matheus. Ele me via por quem eu era e me amava incondicionalmente. Aos olhos dele, eu nunca estava abaixo de ninguém. À medida que nosso relacionamento se aprofundou, mantive contato mínimo com meus pais. Ligações mensais que duravam, no máximo, 10 minutos e visitas obrigatórias em feriados importantes. Parei de buscar a aprovação deles e me concentrei em construir minha vida com alguém que realmente apoiava meus sonhos. O Matheus me pediu em casamento em uma manhã de outono, durante uma trilha até uma cachoeira que nós 2 amávamos. Não houve uma produção elaborada, nem um fotógrafo escondido no mato, apenas nós 2 cercados pelas folhas vermelhas e douradas do outono brasileiro. Ele se ajoelhou no chão úmido, tirou um anel simples, mas lindo, e me perguntou se eu queria compartilhar minha vida com ele. O momento foi perfeito justamente por ser autêntico, muito parecido com as fotos que eu tentava tirar para meus clientes. Eu sei que sou só um professor.
Ele disse depois que eu disse sim em meio a lágrimas de felicidade. Mas prometo apoiar seus sonhos do mesmo jeito que você apoia os meus. Você nunca é só nada, eu disse a ele. Você é tudo o que eu quero. Nós decidimos por um casamento pequeno no jardim, com 70 convidados, um orçamento modesto e um foco no que realmente importava para nós. Como fotógrafa de casamentos, eu tinha visto muitos casais se estressarem com detalhes elaborados e perderem de vista o significado da cerimônia. O Mateus e eu queríamos algo íntimo e significativo, em vez de extravagante. Encontrei um local lindo em um jardim botânico que oferecia espaço para a cerimônia e a recepção por um valor justo. Escolhemos um menu simples com nossas comidas preferidas, pedimos flores a uma florista local e pedimos a uma amiga que é confeiteira para fazer nosso bolo como presente de casamento. Pedi ajuda a amigos fotógrafos, que se ofereceram para registrar nosso dia por uma fração do preço. Os convites foram feitos à mão pela irmã do Mateus, a Luísa, que é artista. Cartões simples de cor creme com flores secas que combinavam com o tema do nosso jardim. Nós os endereçamos durante um fim de semana em casa, rindo e tomando vinho enquanto revisávamos nossa lista de convidados. Você tem certeza de que são apenas 4 pessoas da sua família? O Mateus perguntou quando percebeu que a pilha do meu lado era muito menor que a dele. Minha tia Renata e meu tio Jorge. Além de 2 primos. Eu confirmei. E meus pais e a família da Juliana, embora eu duvide que eles venham. Você devia convidá-los mesmo assim, ele disse, de forma gentil. Dê a eles a chance de te surpreenderem. Eu sabia que ele estava certo, mas também conhecia meus pais. Mesmo assim, eu tinha esperança de que talvez o dia do meu casamento fosse a única ocasião em que eles deixariam de lado a decepção com minhas escolhas de vida. Liguei para todos os nossos amigos e familiares primeiro, com a notícia do noivado, guardando a ligação para meus pais por último. Minha mãe atendeu no quarto toque com a voz distante. Alô, Ana, não é uma boa hora. Estamos prestes a sair para um evento de arrecadação de fundos. Vai ser rapidinho, mãe. Eu queria te contar que o Mateus me pediu em casamento e vamos nos casar em junho. Houve uma pausa, depois um suspiro. Bem, acho que parabéns estão em ordem. Já marcaram a data? 12 de junho, eu disse, tentando manter a empolgação na voz, apesar da resposta dela. Vai ser uma cerimônia no jardim, pequena e íntima. Junho é um mês agitado, ela respondeu. Seu pai tem um congresso e acho que a Juliana vai apresentar um trabalho em um simpósio de medicina por essa época. Além disso, os netos têm um recital de fim de ano. Faltam 6 meses, mãe. Eu adoraria que vocês estivessem lá. Vamos ver o que podemos fazer, ela disse em um tom que sugeria que ela já estava procurando por desculpas. Envie os detalhes para nós. Os convites formais foram enviados em janeiro, 6 meses antes da data do casamento, como manda a etiqueta. Eu incluí um bilhete manuscrito no convite dos meus pais, expressando o quanto significaria para mim tê-los lá. Semanas se passaram, sem nenhuma resposta. Em março, 3 meses antes do casamento, decidi ir à casa dos meus pais pessoalmente para falar sobre a presença deles. Eu não ia à casa deles havia quase 1 ano, e nada tinha mudado. A mesma sala formal onde as crianças nunca podiam brincar. A mesma parede de fotos documentando as conquistas da Juliana, com apenas uma pequena foto minha da formatura do ensino médio. Minha mãe me ofereceu chá nas xícaras de porcelana fina reservadas para convidados, em vez daquelas usadas pela família. Uma lembrança sutil do meu status de estranha. Meu pai se juntou a nós, sentando em sua poltrona de couro favorita com a postura perfeita de sempre. Recebemos seu convite, minha mãe começou depois de uma conversa superficial e dolorosa sobre o tempo. Mas receio que tenhamos um imprevisto. Que imprevisto? Eu perguntei. A data foi marcada há meses. Meu pai limpou a garganta. A família da sua irmã vai nos visitar naquele fim de semana. Já fizemos planos. Eles não poderiam vir no fim de semana anterior ou depois? Perguntei, tentando manter a voz firme. É o dia do meu casamento. A expressão do meu pai ficou mais dura. Ana, vamos ser francos. Juliana é uma cirurgiã ocupada, com responsabilidades importantes e tempo de folga limitado. Os filhos dela têm inúmeras atividades. Eles não podem reorganizar a agenda inteira para o que, francamente, é um evento trivial para alguém na sua
Ele parou, procurando a palavra certa. Posição. Minha posição? Repeti, sentindo como se tivesse levado um tapa. O que seu pai quer dizer? Minha mãe interveio de forma suave. É que, embora isso seja importante para você, as obrigações de carreira da Juliana devem ter prioridade. Ela salva vidas, querida. E eu só tiro fotos, eu disse de forma seca. Exatamente. Meu pai concordou, sem notar ou ignorando o meu sarcasmo. Sua irmã construiu algo significativo. Não se pode esperar que ela atrapalhe isso por causa disto. Isto é o dia do meu casamento, repeti, com a voz embargando um pouco. Eu também sou sua filha. Claro que é, minha mãe disse com um sorriso forçado. Mas sua pequena cerimônia no jardim não é o evento do século. Talvez se você tivesse escolhido um local mais significativo, ou se o Mateus tivesse uma posição mais consolidada. Como médico, meu pai acrescentou de forma desnecessária. Simplesmente achamos melhor que você não nos incomode com isso, minha mãe concluiu. Teremos o baile de gala do hospital neste mês também, e seu pai será homenageado pelo seu trabalho voluntário. Nossa agenda social está bastante cheia. Sentei lá, com a xícara esquecida nas mãos, enquanto o peso total das palavras deles me atingia. Meu casamento era um incômodo, um evento trivial que não valia o tempo deles, porque eu tinha escolhido uma vida e um parceiro que não atendiam aos padrões de sucesso deles. Entendi, eu finalmente disse, colocando a xícara no pires com um movimento controlado que desmentia o tremor em minhas mãos. Obrigada por serem honestos. Você sempre foi tão sensível, minha mãe suspirou. É exatamente por isso que nos preocupamos com você como fotógrafa, tão emotiva. Saí da casa deles naquele dia com total clareza. Por 3 décadas eu tinha esperado que eles me vissem, me valorizassem, me amassem incondicionalmente, mas eles nunca o fariam. Eu era uma decepção perpétua porque tinha escolhido a realização pessoal em vez do status, a felicidade em vez da definição deles de sucesso. No carro, liguei para o Mateus e contei tudo em meio às lágrimas. Eu serei sua família agora, ele prometeu. E meus pais já te amam mais do que os próprios filhos deles. Era verdade. Os pais do Mateus, uma bibliotecária e um professor de ciências aposentados, tinham me recebido de braços abertos desde o nosso primeiro encontro. Eles faziam perguntas sinceras sobre minha fotografia, exibiam meu trabalho em sua casa e nunca sugeriram que o filho deles poderia ter conseguido coisa melhor. Decidi então que meu casamento continuaria sem meus pais ou minha irmã. Eu não gastaria mais um segundo tentando conquistar a aprovação de pessoas que, no fundo, não valorizavam o que me fazia feliz. O dia 12 de junho chegou com um tempo perfeito, como se o universo estivesse compensando pela ausência da minha família. A luz do sol passava pelas árvores do jardim, criando padrões salpicados nas cadeiras brancas dispostas em fileiras arrumadas. Flores silvestres em tons de azul e roxo, minhas cores preferidas, enfeitavam o caminho até o altar simples, onde o Mateus e eu trocaríamos votos. Na pequena sala de preparação, sentei em frente ao espelho enquanto minha amiga Zoé, uma maquiadora profissional, trabalhava no meu rosto. Ela manteve a maquiagem natural, sabendo que eu preferia a simplicidade ao glamour. Meu vestido era de renda, com inspiração vintage, na altura da canela em vez de longo, o que me permitia me mover livremente durante o dia. Como você está se sentindo? A Zoé perguntou enquanto aplicava um pouco de blush nas minhas bochechas. Com sentimentos misturados, admiti. Feliz por casar com o Mateus. Triste pela ausência dos meus pais. Com raiva por ainda me importar com a ausência deles. É normal, ela me tranquilizou. Mas a perda é deles, você está linda. A mãe do Mateus bateu e entrou com uma pequena caixa de veludo. Achei que você pudesse querer algo emprestado, ela disse, de forma afetuosa. Estes brincos de pérola foram da minha avó. Eu os usei no meu casamento também. Enquanto ela me ajudava a colocá-los, segurei as lágrimas. Era assim que uma mãe deveria ser no dia do casamento da filha, presente, solidária, amorosa. Obrigada, Dona Lúcia, eu disse, abraçando-a com cuidado para não borrar a maquiagem. Isso significa muito para mim. Estamos muito felizes por você estar oficialmente entrando na nossa família, ela respondeu. Embora você já faça parte dela desde a primeira vez que o Mateus te trouxe para casa.
Minha tia Renata e meu tio Jorge tinham dirigido 6 horas para estarem lá e ocuparam os papéis de pais que meus próprios pais tinham abandonado. O tio Jorge me levou até o altar, com o braço firme e tranquilizador. A tia Renata sentou na primeira fileira, onde minha mãe deveria estar, radiante de felicidade sincera por mim. A cerimônia foi tudo o que eu tinha esperado. Os votos do Mateus fizeram todos rirem e chorarem na mesma proporção. Os meus foram mais contidos, mas não menos sinceros. Quando o padre nos declarou marido e mulher, a pequena reunião de amigos e a família que a gente escolhe explodiu em aplausos que pareciam preencher completamente o jardim e meu coração. Durante a recepção, percebi que vários convidados estavam tirando fotos com os celulares, apesar dos fotógrafos profissionais que eu tinha contratado. Anos de fotografar casamentos tinham me ensinado a odiar essa prática. Além de resultar em imagens de baixa qualidade, isso também significava que as pessoas estavam vivenciando o momento através de telas, em vez de estarem totalmente presentes. No entanto, naquele dia, não me importei. Aquelas eram pessoas que realmente se importavam conosco e queriam registrar as memórias do próprio jeito. Ninguém estava fazendo aquilo para se exibir ou para ganhar status nas redes sociais. Eles realmente queriam se lembrar daquele dia tão alegre. Quando a noite chegava ao fim e os convidados começavam a ir embora, o Mateus me encontrou sentada sozinha em uma mesa, aproveitando um momento para absorver tudo. Feliz? Ele perguntou, sentando na cadeira ao meu lado. Completamente, respondi de forma sincera. Embora eu continue verificando meu celular, em busca de quê, pensei que eles pelo menos mandariam uma mensagem de texto. Um simples parabéns já seria alguma coisa. O Mateus pegou a minha mão. Sabe de uma coisa? Vamos fazer um trato agora. Esta é a última vez, no dia de hoje, que pensamos em quem não esteve aqui. A partir deste momento, vamos focar apenas em quem esteve aqui e quem estará aqui por todos os nossos dias pela frente. Ele estava certo, é claro. Guardei meu celular e me juntei à festa novamente, dançando com os convidados que ainda estavam lá, até que a equipe do local sutilmente começou a arrumar tudo ao nosso redor. Mais tarde naquela noite, no nosso quarto de hotel, a curiosidade me venceu. Enquanto o Mateus tomava banho, verifiquei meu celular mais uma vez. Nenhuma mensagem dos meus pais ou da minha irmã, mas várias notificações das redes sociais. Sem pensar, cliquei no perfil da minha mãe, que eu raramente via. O que vi fez meu sangue gelar. Minha mãe tinha postado fotos e vídeos ao longo do dia. Não de uma casa vazia por causa de um casamento, mas de uma praia na Bahia. O registro da primeira postagem era de 3 dias antes. Lá estava ela, sorrindo abertamente com meu pai, minha irmã, meu cunhado e meus sobrinhos nas praias de Morro de São Paulo. A legenda dizia: férias em família perfeitas com as pessoas que mais importam. As fotos continuaram ao longo do dia do meu casamento. Café da manhã em uma varanda de hotel com vista para o mar. Um passeio por uma plantação de cacau. Jantar em um restaurante exclusivo à beira-mar, onde meu pai aparecia, erguendo um copo em um brinde às prioridades da família. Eles não tinham apenas recusado a presença no meu casamento. Eles tinham deliberadamente planejado uma viagem em família alternativa que me excluía completamente. A viagem para a Bahia deve ter sido reservada com meses de antecedência. O que significava que eles nunca tiveram a intenção de vir ao meu casamento desde o momento em que anunciei. Rolei por comentário após comentário de amigos deles. Que família linda! Vocês parecem tão felizes. Os avós perfeitos com a família perfeita. Ninguém perguntava porque eles estavam na Bahia durante o casamento da filha mais nova deles. Quando o Mateus saiu do banheiro, ele me encontrou chorando em silêncio, com o celular ainda nas mãos. Sem dizer uma palavra, ele se sentou ao meu lado e olhou para a tela. Ah, Ana, ele disse, de forma suave, pegando o celular e o colocando de lado. Sinto muito. Eles planejaram isso, consegui dizer em meio às lágrimas. Eles planejaram uma viagem em família, especificamente para o meu casamento. Não foi um imprevisto, foi uma declaração. O Mateus me abraçou enquanto eu chorava, encharcando a camiseta dele com lágrimas na que deveria ter sido a noite mais feliz das nossas vidas. Depois de me acalmar, tentei ligar para minha mãe. Era tarde na Bahia e ela atendeu no 3º toque. Ana, aconteceu alguma coisa? Ela perguntou com risadas e sons das ondas do mar no fundo.
Eu vi suas postagens da Bahia. Eu disse, sem rodeios. Vocês planejaram uma viagem em família durante o meu casamento. Sim. Bem, como dissemos, tínhamos compromissos anteriores. Ela respondeu de forma suave. A Juliana só podia folgar nessas datas e os filhos dela tinham atividades para se encaixar. Você poderia ter me dito que vocês iriam para a Bahia, em vez de fazer parecerem imprevistos separados. Isso teria feito alguma diferença? Ela perguntou. O resultado teria sido o mesmo. Tínhamos obrigações mais importantes. Mais importantes. As palavras pairaram entre nós como um veredito. Eu era menos importante do que uma viagem à praia. Preciso ir, minha mãe continuou. Seu pai está me esperando para a festa. Espero que sua pequena cerimônia tenha sido legal. Ela desligou antes que eu pudesse responder, me deixando olhando para o celular. O Mateus gentilmente o tirou da minha mão e o desligou por completo. Chega por hoje, ele disse, de forma firme. Amanhã começamos nossa lua de mel e nossa vida juntos. Eles não vão estragar isso para a gente. Ele estava certo. Eu tinha passado anos demais deixando a desaprovação dos meus pais ofuscar a minha felicidade. Nossa lua de mel em Campos do Jordão foi maravilhosa, cheia de exploração, boa comida e momentos de pura alegria, registrados tanto em fotos quanto em nossos corações. Por 2 semanas, não verifiquei as redes sociais ou liguei para minha família. Eu existi totalmente no presente, com o homem que tinha me escolhido acima de todos. 1 semana depois de voltar da lua de mel, a vida real recomeçou. Eu tinha um monte de fotos de casamento para editar e clientes para encontrar. O Mateus estava se preparando para o novo ano escolar. Estávamos nos ajeitando no nosso apartamento recém-compartilhado, juntando nossas coisas e hábitos para formar um lar. Eu estava em uma sessão de fotos de noivado no Jardim Botânico quando meu celular começou a vibrar repetidamente na minha bolsa. Ignorei até o ensaio terminar, então verifiquei e encontrei 7 ligações perdidas do meu pai e 3 mensagens na caixa postal. Meu pai nunca me ligava, muito menos várias vezes seguidas. A primeira mensagem de voz dizia: Ana, ligue-me imediatamente sobre o empréstimo da propriedade de Campinas. A segunda, 1 hora depois, era mais urgente. É sério, Ana, o banco tem enviado avisos, me ligue de volta. A terceira, de apenas 20 minutos atrás, era de pânico total. Os pagamentos do empréstimo não foram feitos. Eles estão ameaçando uma ação legal. Me ligue agora mesmo. Meu estômago gelou quando percebi do que se tratava. 3 anos antes, quando eu ainda estava desesperada pela aprovação dos meus pais, meu pai tinha me pedido para ser codevedora de um empréstimo para uma pequena propriedade comercial em que ele estava investindo. O edifício Campinas era para ser um investimento seguro, um espaço de escritório em uma área em ascensão que geraria uma renda de aluguel confiável. É apenas uma formalidade, ele tinha me garantido. Seu nome nos documentos ajuda com algumas vantagens fiscais, mas eu vou cuidar de tudo, todos os pagamentos, toda a papelada. Você não terá que se preocupar com nada. Contra meu bom senso, eu tinha assinado. Foi uma das poucas vezes em que meu pai tinha me incluído em qualquer aspecto dos negócios dele, e eu tinha ficado pateticamente grata pelo reconhecimento. O Mateus, com quem eu estava apenas começando a namorar, tinha me sugerido gentilmente que eu colocasse tudo por escrito. Mas eu tinha medo de que demonstrar tal desconfiança fechasse essa rara porta para a aprovação paternal. Agora, parecia que havia um problema. Terminei de arrumar meu equipamento e liguei para meu pai de um banco do parque. Finalmente, ele atendeu no primeiro toque. Onde você esteve? Isso é uma emergência. Eu estava trabalhando, pai, respondi. O que está acontecendo com o empréstimo de Campinas? A empresa de administração que contratei foi incompetente, ele disse, com a raiva evidente na voz. O edifício está metade vazio há meses e eles não me informaram. A renda do aluguel não tem cobrido os pagamentos do empréstimo. Mas você tem feito os pagamentos mesmo assim, certo? Perguntei, já sabendo a resposta por causa das mensagens desesperadas dele. Eu estava cuidando disso, mas com as despesas da viagem para a Bahia e a mensalidade da escola particular dos filhos da Juliana, com a qual ajudamos, houve alguns problemas temporários de fluxo de caixa. Eu presumi que a empresa de administração ainda estava arrecadando aluguel suficiente para cobrir os pagamentos mínimos. Quantos pagamentos foram perdidos? Perguntei, com a calma profissional mascarando o pânico crescente que eu sentia.
3, ele admitiu. O banco enviou avisos, mas eles estavam indo para o endereço do edifício, não para a nossa casa. Eu só descobri quando um representante do banco me ligou diretamente ontem. 3 pagamentos perdidos. Meu nome nos documentos do empréstimo, meu score de crédito, que eu tinha construído com tanto cuidado ao estabelecer meu negócio, agora estava sem dúvida prejudicado. O banco poderia cobrar de qualquer um de nós o valor total e, já que meu pai aparentemente estava com problemas de fluxo de caixa, eles provavelmente iriam atrás de mim. Preciso que você transfira R$40 mil para cobrir os pagamentos perdidos e as multas. Meu pai continuou no mesmo tom autoritário que tinha usado durante toda a minha infância. Assim que isso for resolvido, podemos discutir a reestruturação do empréstimo ou possivelmente a venda da propriedade. R$40 mil? Eu repeti chocada. Pai, eu não tenho esse tipo de dinheiro parado por aí. Acabei de pagar um casamento e uma lua de mel. Com certeza seu negócio tem fundos de emergência, ele insistiu. Isso é uma emergência de família, Ana. Seu crédito também está em risco. A ironia não me escapou. Meu casamento tinha sido um evento trivial que não valia a pena comparecer, mas meus recursos financeiros eram considerados propriedade da família, para serem usados em caso de crise. Preciso de um tempo para resolver isso, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu ligo para você amanhã. Isso não pode esperar. Ele insistiu. O banco está ameaçando iniciar o processo de execução hipotecária até o fim da semana. Então, já esperou tempo demais, respondi. Eu ligo para você amanhã. Desliguei e imediatamente liguei para o Matheus, depois para nosso consultor financeiro, depois para um amigo advogado especializado em imóveis. O cenário que emergiu dessas conversas era pior do que eu tinha imaginado. A propriedade tinha sido mal administrada por quase um ano. Meu pai não tinha perdido 3, mas 5 pagamentos, sendo que os 2 primeiros tinham sido automaticamente cobertos pelo fundo de reserva que ele tinha estabelecido no início, que agora estava esgotado. O banco tinha o direito de exigir o pagamento imediato dos valores perdidos, mais as multas. Se não o fizéssemos, eles poderiam executar a hipoteca da propriedade e ainda ir atrás de nós 2 por qualquer saldo restante, caso a venda não cobrisse o empréstimo. Além disso, meu score de crédito já tinha caído quase 100 pontos, o que poderia afetar tudo, desde a nossa capacidade de refinanciar nossa hipoteca até as taxas de juros nos nossos cartões de crédito. Naquela noite, o Matheus e eu sentamos na mesa da nossa cozinha, cercados por documentos financeiros e papéis legais. Não consigo acreditar que ele deixou a situação ficar tão ruim antes de me contar, eu disse, esfregando as têmporas. E a data, logo depois que eles faltaram ao nosso casamento para uma viagem de luxo que aparentemente contribuiu para os problemas de fluxo de caixa deles. Parece mais do que uma coincidência, o Matheus concordou. A questão é, o que fazemos agora? Nós tínhamos opções, mas nenhuma era particularmente boa. Poderíamos usar uma parte das economias do meu negócio para cobrir os pagamentos perdidos, o que basicamente recompensaria a irresponsabilidade do meu pai. Poderíamos tentar forçar a venda da propriedade rapidamente, possivelmente com prejuízo. Ou poderíamos deixar ir para a execução hipotecária, o que danificaria meu crédito por anos, mas poderia ser financeiramente melhor a longo prazo. Preciso entender por que isso aconteceu, eu finalmente disse. Antes de decidir qualquer coisa, quero ter a visão completa. Na manhã seguinte, me encontrei com nossa consultora financeira novamente. Desta vez, armada com todas as perguntas que eu deveria ter feito 3 anos atrás, ela me ajudou a solicitar um histórico financeiro e de ocupação completo da propriedade de Campinas. O que descobrimos foi perturbador. O edifício nunca tinha sido totalmente ocupado. O investimento seguro estava em dificuldades desde o início, com meu pai constantemente retirando qualquer lucro assim que ele acumulava, em vez de construir um fundo de reserva adequado. A empresa de administração realmente tinha enviado relatórios, mas não para o endereço que meu pai tinha informado. Mais revelador, meu pai tinha parado de fazer os pagamentos exatamente na época em que ele teria reservado e pago pela viagem para a Bahia. Parece que ele roubou para pagar o próprio luxo. Minha consultora financeira disse, de forma direta. A diferença é que, neste caso, a vítima foi você.
Uma clareza fria me invadiu. Isso não era apenas má gestão financeira. Era meu pai priorizando uma viagem de luxo com sua verdadeira família, em detrimento de suas obrigações legais e éticas em relação a um empréstimo que poderia me devastar financeiramente. Quando liguei para meu pai naquela noite, eu estava calma e preparada. Eu revisei os registros financeiros da propriedade de Campinas. Comecei. Como você teve acesso a eles? Ele me interrompeu, parecendo alarmado. Eu sou codevedora do empréstimo, pai. Tenho direitos legais a essa informação. Por que você parou de fazer os pagamentos exatamente quando reservou a viagem para a Bahia? Isso é totalmente irrelevante, ele balbuciou, e não tem nada a ver com a situação atual. Você já arranjou a transferência para cobrir os pagamentos perdidos? Não, eu disse de forma simples. Não arranjei. Como assim não? Ele perguntou. Isso afeta seu crédito também, Ana. Seja razoável. Estou sendo razoável. Na verdade, consultei consultores financeiros e legais para determinar o curso de ação mais razoável. Qual é? Ele exigiu. Eu te conto amanhã, respondi. Preciso de mais um dia para finalizar os detalhes. Não temos tempo para seus joguinhos? Ele retrucou. Isso é sério. Sim, eu concordei. É sério, assim como meu casamento era sério para mim. Desliguei antes que ele pudesse responder e me virei para o Mateus, que tinha estado sentado ao meu lado, segurando minha mão durante toda a ligação. Você tem certeza disso? Ele perguntou de forma suave. Completamente. Eu confirmei. Pela primeira vez na minha vida, vou tratar meus pais exatamente do jeito que eles me trataram. As 24 horas seguintes foram agitadas. Me encontrei com o advogado novamente para entender exatamente quais eram minhas obrigações e opções legais em relação ao empréstimo. Conversei com um especialista em reparação de crédito sobre a mitigação dos danos ao meu score de crédito. Consultei um corretor de imóveis sobre o valor de mercado real da propriedade de Campinas, em comparação com o que meu pai afirmava que valia. O que emergiu foi uma visão das finanças dos meus pais que me surpreendeu. Apesar do estilo de vida de classe alta e da aparente riqueza, eles estavam com dívidas significativas. A propriedade de Campinas era apenas um de vários investimentos que estavam com baixo desempenho. Eles tinham feito uma segunda hipoteca na casa deles para ajudar a Juliana a comprar a casa dela. Eles estavam contribuindo substancialmente para a mensalidade da escola particular dos meus sobrinhos e para as atividades extracurriculares, e mantinham afiliações em 2 clubes exclusivos que custavam milhares de reais por ano. Em suma, eles estavam vivendo acima de suas posses, enquanto projetavam uma imagem de sucesso e estabilidade financeira. A viagem para a Bahia tinha sido paga com um cartão de crédito que já estava perto do limite. O escritório de advocacia do meu pai, embora fosse de prestígio, estava perdendo clientes para escritórios mais jovens e com mais tecnologia. Minha mãe tinha recentemente reduzido o número de horas que trabalhava como diretora de hospital, mas não os hábitos de consumo. Eles não estavam à beira da falência, mas estavam longe da posição segura que sempre tinham projetado. E agora eles esperavam que eu, a filha que eles tinham desprezado e desvalorizado, os salvasse. Armada com esse conhecimento e um plano claro, liguei para meu pai exatamente 24 horas depois da nossa última conversa. Finalmente, ele atendeu. Me diga que o dinheiro já está pronto para ser transferido. Não está, respondi calmamente. Ana, não é hora para essa vingança mesquinha porque perdemos seu casamento. Isso é uma emergência financeira. Não me procure para assuntos triviais, eu disse, usando as mesmas palavras e o mesmo tom desdenhoso que minha mãe tinha usado sobre meu casamento. Houve um momento de silêncio chocado do outro lado da linha. O que você acabou de dizer? Ele finalmente gaguejou. Assuntos triviais, repeti, como pagamentos de empréstimo ou execuções hipotecárias ou scores de crédito. Eles são triviais em comparação com as coisas importantes da vida. Você não concorda? Isso é ultrajante, se ele explodiu. Sua mãe e eu te criamos para ser melhor do que isso. Nós te demos tudo. Menos a presença de vocês no meu casamento, eu contrapus. Menos o respeito de vocês pela minha carreira. Menos o amor incondicional de vocês. Isso não é justo, ele protestou. Sempre te apoiamos. Quando era conveniente,
quando combinava com a visão que vocês tinham para mim, quando não entrava em conflito com o recital ou a apresentação ou a viagem da Juliana, mas quando precisei que vocês simplesmente aparecessem no dia mais importante da minha vida, vocês escolheram a Bahia em vez de mim. Isso é completamente diferente, ele insistiu. É mesmo? Vocês decidiram que meu casamento era trivial? Eu decidi que sua emergência financeira é igualmente trivial para mim. Vamos perder a propriedade, ele avisou. Seu crédito será arruinado. Eu já falei com o banco, o informei. Eu cheguei a um acordo, já que sou codevedora, não a principal. Eu tenho opções para me proteger que não envolvem dar a vocês 40 mil reais. Que opções? Ele exigiu. Isso não é problema seu? Eu respondi. Assim como o meu casamento não era problema seu. Você não pode fazer isso com a gente. Ele disse, com a voz, agora contendo uma nota de medo genuíno. Sua mãe vai ficar devastada. Imagino que sim, eu concordei. Assim como eu fiquei devastada ao ver fotos de todos vocês na Bahia no dia do meu casamento. A diferença é que eu não fiz nada para merecer essa dor. Você, por outro lado, fez uma série de decisões financeiras irresponsáveis, enquanto me tratava como a última opção. Somos seus pais, ele disse, como se esse único fato devesse anular tudo o mais. Sim, eu admiti. E eu passei 30 anos tentando conquistar o amor e a aprovação de vocês. Agora estou farta disso. Vou me proteger financeiramente das suas decisões. E não vou mais aceitar ser tratada como menos valiosa do que minha irmã ou uma viagem à praia. Você vai se arrepender disso, ele me avisou. Quando se acalmar e pensar de forma racional, vai ver que a família deve vir em primeiro lugar. Eu concordo totalmente, eu disse. A família deve vir em primeiro lugar. Lembre-se disso da próxima vez que tiver que escolher entre uma festa e o casamento da sua filha. Encerrei a ligação e me sentei no silêncio repentino da minha sala de estar. O Mateus, que tinha estado ao meu lado o tempo todo, me abraçou. Como você se sente? Ele perguntou de forma suave. Mais leve, eu percebi, como se tivesse acabado de colocar no chão algo que carreguei por toda a vida. O peso tinha sido o esforço constante para ganhar a aprovação deles. A esperança persistente de que um dia eles me valorizariam tanto quanto valorizavam a Juliana. Deixar essa carga foi assustador e libertador. O acordo que eu tinha feito com o banco foi simples. Eu não contribuiria com dinheiro para pagar os valores perdidos. Em vez disso, negociei para ter meu nome removido do empréstimo em troca de um direito sobre qualquer herança que eu tivesse dos meus pais. Foi um arranjo incomum, que o banco tinha resistido inicialmente. Mas meu advogado tinha sido persistente e meu excelente histórico de crédito como empresária tinha ajudado. Meu pai teria agora que lidar com as consequências das decisões financeiras dele sem me usar como rede de segurança. A propriedade provavelmente entraria em execução hipotecária, a menos que ele conseguisse o dinheiro de outro lugar. Meu crédito sofreria um impacto. Mas com a documentação da situação e minha abordagem proativa, o especialista em reparação de crédito acreditava que poderíamos mitigar grande parte dos danos em um ano. Mais importante, eu finalmente tinha me defendido de uma forma que meus pais não podiam ignorar ou desdenhar. Eu tinha me valorizado quando eles não o fariam. A reação foi rápida e extensa. Em 24 horas, meu celular começou a vibrar com mensagens de outros membros da família. Aparentemente, meus pais não tinham perdido tempo em compartilhar a versão deles da história. Minha tia Sônia, irmã da minha mãe, enviou uma longa mensagem de texto expressando a decepção dela com meu abandono da família no momento de necessidade. Meu primo Ricardo, que sempre foi próximo da Juliana, deixou uma mensagem de voz sugerindo que eu estava sendo infantil e vingativa. Até minha avó, geralmente neutra em conflitos familiares, ligou para perguntar se eu realmente tinha me recusado a ajudar seu pobre pai com um contratempo financeiro temporário. Nenhum deles mencionou o casamento. Nenhum deles reconheceu que meus pais tinham escolhido uma viagem em vez de um dos dias mais significativos da minha vida. Na narrativa que eles estavam espalhando, eu era a filha ingrata, que tinha virado as costas para a lealdade familiar por causa de queixas insignificantes. A Juliana ligou 3 dias depois da minha conversa com meu pai. Eu quase não atendi, mas decidi que era melhor ouvir o que ela tinha a dizer. Você precisa resolver isso,
ela disse, sem rodeios. O papai está um caco e a mamãe não para de chorar. Oi para você também, Juliana. Eu respondi calmamente. Como foi a Bahia? É disso que se trata? Você está punindo eles porque eles perderam seu casamento? Cresça, Ana. A vida não gira em torno de você. A ironia dessa declaração vinda da irmã que tinha sido o centro do universo da nossa família por 3 décadas não me escapou. Isso se trata de limites. Eu expliquei. E consequências. O pai tomou decisões financeiras que colocaram meu crédito e meu futuro financeiro em risco sem me consultar. Depois, ele esperou que eu o salvasse sem questionar, logo depois de demonstrar o quão pouco os momentos importantes da minha vida importam para vocês. Nós planejamos aquela viagem por meses, ela argumentou. As crianças tinham atividades que precisavam ser conciliadas. A minha agenda no hospital é incrivelmente rígida. E, no entanto, vocês todos conseguiram se coordenar para a viagem para a Bahia perfeitamente, mas não para o meu casamento. Isso foi diferente, ela insistiu. Sim, foi. Eu concordei. Um era uma viagem. O outro era o casamento da sua única irmã. Sabe qual é o seu problema, Ana? Você sempre teve inveja de mim, do meu sucesso, da minha família, da minha relação com a mamãe e o papai. Esta é apenas sua forma de chamar essa atenção. Eu não quero mais essa atenção deles, Juliana. Eu só quero ser tratada com um mínimo de respeito, o que aparentemente é pedir demais. Você sabia que o pai usou o dinheiro da viagem para a Bahia, em vez de fazer os pagamentos do empréstimo em que meu nome está? Que ele colocou meu futuro financeiro em risco para que todos vocês pudessem tirar férias na praia? Não foi isso que aconteceu, ela protestou, embora com menos certeza. Pergunte a ele, sugeri. Peça os extratos bancários e os registros de pagamento. Veja quando os pagamentos pararam e quando a viagem para a Bahia foi reservada. Houve silêncio do outro lado da linha. Olha, eu continuei de forma mais gentil. Eu nunca tive inveja de você. Eu escolhi um caminho diferente que me faz feliz. Tudo o que eu sempre quis foi que eles respeitassem essa escolha e aparecessem para os momentos importantes, do mesmo jeito que eles sempre fizeram por você. Isso é realmente tão irracional? Tenho que ir, ela disse de forma abrupta. As crianças precisam jantar. A gente se fala depois. Mas não falamos. A Juliana se calou, nem me defendendo para nossos pais, nem me atacando diretamente. Ela sempre evitou conflitos que não a beneficiavam diretamente. E isso não foi uma exceção. O Mateus foi minha rocha durante todo o drama familiar. Ele nunca sugeriu que eu me reconciliasse em nome da paz ou cedesse à crescente pressão. Em vez disso, ele me ajudou a documentar tudo com cuidado, preservando e-mails, mensagens de texto e registros financeiros que mostravam a verdadeira sequência de eventos. Quando eu me preocupei por estar sendo muito dura, ele me lembrou gentilmente de todos os anos em que eu tinha aceitado o tratamento desdenhoso deles. Você não está cortando relações, ele apontou. Você está apenas exigindo o mesmo respeito que você dá a eles. Isso é saudável, não cruel. Para minha surpresa, alguns membros da família realmente me apoiaram quando ouviram a minha versão da história. Minha tia Renata, que tinha me levado até o altar, me ligou para dizer que estava orgulhosa de mim por finalmente me defender. Sua mãe sempre teve favoritismo, ela disse de forma direta. Eu amo minha irmã, mas ela não te fez nenhum favor ao te tratar como menos do que você é. Já era hora de alguém confrontá-la. Minha prima Daniele, que tinha se distanciado das reuniões de família anos atrás, por razões que eu nunca tinha entendido completamente, me enviou uma mensagem de texto simples. Bem-vinda ao outro lado. Às vezes é solitário, mas é muito mais saudável. Me ligue se precisar conversar com alguém que te entende. Até meu tio Pedro, irmão do meu pai, que raramente se envolvia em assuntos de família, me enviou um e-mail para dizer que, embora não tomasse partido no conflito, sempre tinha admirado minha independência e determinação em construir uma vida com meus próprios termos. Esses aliados inesperados ajudaram a equilibrar o coro de parentes que insistiam que eu deveria perdoar e esquecer em nome da harmonia familiar. Eles me lembraram que me defender não era egoísta ou vingativo, mas necessário e há muito tempo atrasado. Enquanto isso, eu me dediquei a construir meu negócio e meu casamento.
O estúdio de fotografia se expandiu, adicionando um terceiro fotógrafo associado e se mudando para um espaço maior que incluía uma pequena galeria para expor nosso trabalho. O Matheus foi promovido a professor líder na escola dele, desenvolvendo um novo currículo integrado de artes que a diretora dele descreveu como revolucionário. Renovamos nosso apartamento, criando um lar que refletia as personalidades de nós dois. Viajamos quando podíamos, fazendo viagens de fim de semana para cidades próximas e planejando uma viagem maior para a Europa no próximo verão. Construímos amizades com outros casais que apoiavam nossos objetivos e celebravam nossos sucessos sem competição ou julgamento. Em resumo, criamos um ambiente amoroso e solidário que eu nunca tinha vivenciado crescendo. Nosso lar se tornou um lugar onde as conquistas eram celebradas, independentemente da área, onde os contratempos eram recebidos com encorajamento em vez de críticas e onde o amor nunca era condicional a atender aos padrões de outra pessoa. 6 meses depois do confronto com meu pai, recebi uma carta formal do banco, confirmando que meu nome tinha sido removido do empréstimo da propriedade de Campinas, conforme nosso acordo. A propriedade não tinha entrado em execução hipotecária, afinal. De alguma forma, meu pai tinha encontrado os fundos para pagar os valores perdidos, embora nunca tenha me dito como. Suspeitei que ele tivesse pego emprestado de amigos ou liquidado outros investimentos, em vez de enfrentar o constrangimento social de uma execução hipotecária. Meu score de crédito estava se recuperando devagar, mas de forma constante. O especialista em reparação de crédito tinha me ajudado a documentar a situação de forma que mitigasse parte dos danos, e meu histórico financeiro, de outra forma excelente, trabalhou a meu favor. Levaria mais 1 ano para me recuperar totalmente, mas o pior do impacto estava para trás. Mais importante, eu estava me curando emocionalmente. O terapeuta que eu tinha começado a procurar depois do casamento me ajudou a trabalhar o luto complexo de basicamente perder minha família de origem enquanto construía minha família por escolha. Ele me ajudou a ver que a incapacidade dos meus pais de me valorizarem era uma limitação deles, não um reflexo do meu valor. Você não pode fazer alguém te amar do jeito que você precisa ser amada. Ele me disse em uma sessão particularmente poderosa, mas você pode parar de aceitar menos do que você merece. Foi uma lição dolorosa, mas necessária. Pela primeira vez na minha vida, eu estava definindo o meu valor com meus próprios termos, em vez de através da lente estreita dos meus pais, de conquista e status. 1 ano depois do nosso casamento, o Matheus me surpreendeu com uma viagem de fim de semana para comemorar nosso aniversário. Ele escolheu um charmoso hotel em uma cidade costeira. Sabendo do meu amor por fotografia do mar, a dona do hotel tinha arrumado nosso quarto com champanhe e flores, e o Matheus tinha combinado para que tivéssemos um jantar privado na praia ao pôr do sol. Enquanto brindávamos ao nosso primeiro ano de casamento, percebi o quanto tinha mudado em 12 meses, não apenas externamente, com a expansão do negócio e as reformas em casa, mas internamente. Eu estava mais calma, mais confiante, menos impulsionada pela necessidade de me provar. No que você está pensando? O Matheus perguntou, notando meu humor pensativo. Em como me sinto diferente agora em comparação com o ano passado, eu respondi. Como se, finalmente, eu tivesse parado de correr. Correndo? Ele perguntou. Correndo para alcançar, para ser boa o suficiente, para conquistar uma aprovação que nunca viria, não importa o quão rápido ou longe eu corresse. Ele apertou minha mão. Você sempre foi boa o suficiente. Só fico feliz que você possa ver isso agora também. Minha relação com meus pais se estabeleceu em um novo padrão. Depois de meses de mensagens com raiva ou silêncio total, minha mãe me procurou em torno dos feriados com um e-mail cuidadosamente neutro, perguntando sobre nossos planos para o Natal. Eu respondi de forma educada, mas firme, que passaríamos o feriado com a família do Matheus. Desde então, estabelecemos o que meu terapeuta chamou de distância civil, e-mails ocasionais ou ligações rápidas que ficavam em tópicos seguros, como o tempo ou notícias em geral, sem discussões sobre meus sucessos profissionais ou a situação financeira deles, sem menções a Juliana ou a família dela. Era superficial, mas tolerável, uma relação construída em cima de cortesia mútua, em vez de conexão autêntica.
Eu tinha aceitado que isso provavelmente era tudo o que teríamos. Meus pais estavam presos demais em seus valores e percepções para realmente mudarem, e eu não estava mais disposta a me contorcer para me encaixar nas expectativas deles. A distância entre nós era a consequência natural de 30 anos de amor condicional encontrando seu primeiro limite real. O que me surpreendeu foi o quanto de paz eu encontrei nessa aceitação. A dor constante de buscar aprovação tinha sido substituída pela calma confiança de saber meu próprio valor. Eu ainda tinha momentos de tristeza sobre o que poderia ter sido, mas eles não me sobrecarregavam mais ou definiam meus dias. Meu negócio continuou a prosperar, com uma reputação crescente por capturar momentos autênticos, em vez de perfeição posada. Uma revista de casamentos de prestígio tinha destacado meu trabalho em sua edição de primavera, chamando meu estilo de revolucionário em sua honestidade emocional. A reportagem trouxe uma onda de novos clientes, o que me permitiu aumentar minhas taxas e ser mais seletiva sobre os casamentos que eu aceitava. O Matheus e eu tínhamos começado a conversar sobre ter filhos, uma conversa que trazia tanto empolgação quanto ansiedade. Eu me preocupava em repetir padrões, em, de alguma forma, transmitir o amor condicional que eu tinha vivenciado a um filho meu. Mas você não é sua mãe, meu terapeuta me lembrou quando eu compartilhei esses medos. Você fez o trabalho para reconhecer esses padrões. Essa consciência sozinha é um preventivo poderoso. Ele estava certo, é claro. O fato de eu me preocupar em repetir os erros dos meus pais significava que era improvável que eu o fizesse de forma inconsciente. O Matheus e eu estávamos construindo nosso relacionamento e a nossa potencial futura família em uma base de aceitação e apoio, em vez de expectativa e comparação. Em março, justamente quando estávamos considerando seriamente começar uma família, meu tio Jorge faleceu inesperadamente de um ataque cardíaco. O funeral dele seria a primeira vez em que eu veria meus pais e minha irmã cara a cara desde o confronto sobre o empréstimo. Considere não ir, mas o tio Jorge tinha sido um dos poucos membros da família que tinha me apoiado de forma constante. Ele merecia ser honrado, independentemente do meu desconforto, com as dinâmicas familiares que o funeral dele implicaria. O Matheus e eu pegamos um avião para Porto Alegre para a cerimônia, reservando um hotel em vez de ficarmos com os parentes para mantermos um pouco de distância emocional. O funeral foi muito bem frequentado, um testemunho do amplo círculo de amigos do meu tio e de seu impacto positivo na comunidade. Meus pais chegaram pouco antes do início da cerimônia, parecendo mais velhos do que eu me lembrava. O cabelo do meu pai tinha ficado totalmente branco, e minha mãe parecia ter perdido peso. Eles balançaram a cabeça de forma rígida na minha direção, mas não se aproximaram. A Juliana e a família dela sentaram com eles na primeira fileira, enquanto o Matheus e eu escolhemos assentos várias fileiras atrás com minha tia Renata. Depois da cerimônia, durante a recepção na casa da minha tia, eu estava ajudando a arrumar a comida na cozinha quando minha mãe entrou. Ficamos sem graça por um momento antes que ela falasse. Seu negócio de fotografia parece estar indo bem, ela disse. Eu vi a reportagem na revista. Fiquei surpresa que ela soubesse disso. Sim, foi um bom ano profissionalmente. Seu pai e eu estamos vendendo a casa, ela continuou, arrumando biscoitos em uma bandeja de forma desnecessária. É grande demais só para nós dois agora. Lamento ouvir isso, eu disse, sem saber que resposta ela queria. Encontramos um apartamento bom, mais perto da família da Juliana, menor, mas adequado para nossas necessidades. Eu balancei a cabeça, reconhecendo a realidade financeira por trás da diminuição, mas escolhendo não comentar. A propriedade de Campinas foi vendida no mês passado, ela acrescentou. Não pelo que seu pai esperava, mas o suficiente para pagar o empréstimo. Fico feliz que tenha dado certo, eu disse, de forma sincera. Embora eu tivesse mantido minha posição de não salvá-los, eu nunca tinha desejado a ruína financeira deles. Nós voltamos a ficar em silêncio. O peso de tudo o que não tinha sido dito pairando entre nós. Finalmente, minha mãe endireitou os ombros da forma familiar que sinalizava que ela tinha tomado uma decisão. Seu pai e eu podemos ter sido precipitados em nossa avaliação do seu casamento, ela disse com cuidado. Lamentamos ter perdido. Não foi exatamente um pedido de desculpas, mas sim um reconhecimento de que as ações deles poderiam ter sido questionáveis. Vindo da minha mãe, foi significativo, mesmo assim. Obrigada por dizer isso,
eu respondi. Significa muito ouvir isso. Outra pausa, então ela acrescentou. O Mateus parece um bom homem. O melhor, eu confirmei. Ele me faz muito feliz. Ela balançou a cabeça de forma decisiva, então pegou a bandeja de biscoitos. Devo levar isso para os convidados. Foi uma pequena conversa, de maus 5 minutos, mas ela representou a primeira rachadura na parede entre nós. Não uma reconciliação, ainda não, mas talvez o início de uma relação mais honesta, construída em cima de quem nós realmente éramos, em vez de quem ela sempre tinha querido que eu fosse. 2 meses depois do funeral, descobri que estava grávida. O Mateus ficou exultante, me girando pela sala de estar quando eu mostrei o teste positivo. Nós decidimos esperar o primeiro trimestre acabar antes de dar a notícia para todos. Mas a perspectiva de nos tornarmos pais encheu nosso lar com uma nova energia e propósito. Quando chegou a hora de contar para as nossas famílias, convidamos os pais do Mateus para jantar e demos a notícia pessoalmente, o que resultou em lágrimas de felicidade e ofertas imediatas de cuidar do bebê e de móveis de berçário. Para meus pais, escolhi uma simples ligação, me preparando para uma resposta morna. Para minha surpresa, minha mãe, na verdade, ofegou com o que parecia ser um prazer genuíno. Um bebê! Ah, Ana! Que notícia maravilhosa! Quando é a data prevista? 15 de dezembro, eu disse a ela, logo antes do Natal. Seu primeiro Natal como pais? Ela disse, com uma nostalgia na voz que eu raramente tinha ouvido. Vai ser mágico. Conversamos por quase 30 minutos, mais do que qualquer conversa que tínhamos tido em mais de um ano. Ela fez perguntas práticas sobre minha saúde e cuidados pré-natais, mas também mais emocionais sobre como eu estava me sentindo em relação a ser mãe. Pela primeira vez, ela parecia estar realmente ouvindo as minhas respostas, em vez de formular o próximo ponto. Enquanto estávamos prestes a desligar, ela hesitou e disse: seu pai e eu gostaríamos de visitar depois que o bebê nascer, se estiver tudo bem para você e para o Mateus. Foi um inesperado ramo de oliveira, que me comoveu e me aterrorizou ao mesmo tempo. A ideia de meus pais em minha casa, segurando meu filho, trouxe uma mistura complexa de esperança e ansiedade. Vamos planejar isso depois que o bebê nascer, eu disse com cuidado. Não tenho certeza de como serão as primeiras semanas. Claro, ela concordou rapidamente. É só nos avisar quando você estiver pronta, podemos esperar. As últimas 3 palavras me atingiram com força. Podemos esperar. Meus pais já tinham esperado por alguma coisa relacionada a mim antes. Eles já tinham ajustado as expectativas ou agendas deles para acomodar minhas necessidades, em vez de exigirem que eu acomodasse as deles. Era uma pequena coisa, mas sugeria uma mudança, por mais leve que fosse, na nossa dinâmica. À medida que minha gravidez avançou, me peguei refletindo profundamente sobre minha própria infância e o tipo de mãe que eu queria ser. Escrevi em um diário exaustivamente, processando memórias e sentimentos com uma intensidade que às vezes me surpreendia. Meu terapeuta me ajudou a diferenciar os padrões que eu queria quebrar e os valores que eu queria manter entre medos legítimos e pensamentos catastróficos. Um trecho que escrevi durante meu 7º mês capturou particularmente minha jornada. Eu costumava pensar que o amor era algo que se ganhava através da conquista, da aparência ou da obediência. Essa crença moldou cada relacionamento na minha vida, até que o Mateus me mostrou que o amor de verdade é sobre ser vista e aceita exatamente como você é. Meu filho nunca terá que conquistar meu amor. Ele o terá desde o seu primeiro suspiro, independentemente de seus talentos, escolhas ou caminho na vida. Eles saberão com certeza que, embora eu nem sempre os entenda, eu sempre, sempre os amarei. Essa é a minha promessa e a minha cura. O dia em que nossa filha, a Cecília, nasceu foi o mais transformador da minha vida. No momento em que a colocaram em meus braços, pequena e perfeita, com a cabecinha cheia de cabelo escuro, eu entendi o amor de uma forma que nunca tinha entendido antes. Foi instantâneo, incondicional e avassalador em sua intensidade. Eu teria feito qualquer coisa, dado qualquer coisa para proteger e nutrir esse ser milagroso que de alguma forma tinha emergido do nosso amor. O Mateus era um pai nato, confiante e gentil enquanto embalava a Cecília contra o peito.
Os pais dele visitaram o hospital naquele primeiro dia, trazendo sapatinhos feitos à mão e lágrimas de alegria. Minha tia Renata e minha prima Daniele vieram no dia seguinte com presentes práticos e ofertas de ajuda. Depois que chegamos em casa, meus pais esperaram, como tinham prometido. 2 semanas depois do nascimento da Cecília, quando já tínhamos estabelecido algo que se parecia com uma rotina e eu me senti pronta para mais visitas, liguei para convidá-los para conhecerem a neta. Eles chegaram com presentes que mostravam mais cuidado do que eu tinha esperado. Uma linda caixinha de música de madeira, feita à mão, que tocava uma canção de ninar, uma coleção de livros infantis clássicos e uma pulseirinha de prata que minha mãe explicou ter sido dela quando bebê. Devia ficar na família, ela disse, enquanto me entregava a pequena caixa de veludo. Agora é para a sua filha. Observando meu pai segurar a Cecília com uma ternura incomum, vi um lado dele que eu nunca tinha testemunhado antes. A formalidade rígida de sempre dele se desfez enquanto ele a balançava gentilmente, murmurando palavras sem sentido quando ela choramingava. Ela tem seus olhos, minha mãe observou, pairando por perto. O mesmo formato. O Mateus acha que ela também tem meu queixo teimoso. Eu respondi com um sorriso. Isso vai ser útil para ela, meu pai disse, de forma inesperada. Determinação é uma característica valiosa. Foi talvez a primeira vez em que ele tinha enquadrado minha teimosia como uma qualidade positiva, em vez de uma falha de caráter a ser corrigida. Encontrei o olhar dele por cima da cabeça da Cecília e vi algo novo ali. Não exatamente aprovação, mas reconhecimento. Uma aceitação de quem eu era, em vez de uma decepção com quem eu não era. Nossa relação permaneceu complexa e às vezes tensa. Padrões antigos não desaparecem da noite para o dia, e ainda havia momentos de tensão e mal-entendidos. Mas a Cecília criou uma ponte entre nós, um terreno comum de amor que transcendeu mágoas passadas. Eu estabeleci limites claros sobre o envolvimento deles, deixando claro desde o início que, embora eles fossem bem-vindos na vida da Cecília, o Mateus e eu faríamos todas as decisões parentais. Para minha surpresa, eles respeitaram amplamente esses limites, talvez entendendo que o acesso deles à neta dependia de respeitarem os pais dela. 2 anos se passaram desde aquele confronto sobre o empréstimo. Meu negócio continua a prosperar. Meu casamento fica mais forte a cada dia e minha filha enche nosso lar de alegria e encantamento. Minha relação com meus pais não é perfeita nem totalmente curada, mas é mais honesta do que nunca. Eu não busco mais aprovação deles ou meço meu valor através dos olhos deles. Eu construí uma vida definida pelo amor, em vez de conquistas, pela conexão, em vez de competição. Acontece que se defender não é apenas sobre o momento do confronto, mas sobre a vida que você cria depois, com seus próprios termos e de acordo com seus próprios valores. Se minha história ensina alguma coisa, é que seu valor é inerente, não conquistado. Que relações saudáveis exigem respeito mútuo, não acomodação unilateral. Que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesma é dizer não àqueles que não conseguem ver o seu valor. E que eventos triviais, como casamentos e pagamentos de empréstimo, frequentemente revelam as verdades mais profundas sobre quem realmente importa em nossas vidas e como devemos permitir que sejamos tratados. Você já teve que estabelecer limites com membros da família que não valorizam você ou suas escolhas? O que te ajudou a encontrar a coragem de se defender? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se minha história tocou você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que também merece respeito e amor incondicional. Obrigada por me ouvir e lembre-se de que, às vezes, a família que criamos é mais nutritiva do que aquela em que nascemos. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.